Olá, boa tarde. Nós estamos aqui começando mais um encontro gostoso com amigos no nosso programa Fino Trato. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui em nossos estúdios Fábio Romano Dionísio. Olá, tudo bem, Fábio? Tudo bem, com você também, tudo em ordem? Tudo tranquilo, muito feliz com a sua presença aqui. O Fábio é escritor, ele é engenheiro, ele tem mestrado pela USP e vai nos contar um pouquinho de uma obra que ele acabou de lançar, que é um livro sobre Santo Agostinho. Mas antes ele vai contar um pouquinho da sua trajetória de vida, como chegou até aqui, uma trajetória bastante interessante como executivo de multinacional, engenheiro. Como é que foi sua vida corporativa? Primeiramente, você fez engenharia? Eu fiz engenharia química, depois eu decidi fazer o mestrado, porque minha área eu pretendia que fosse puramente técnica, e entrei na DuPont e lá permaneci mais de 32 anos. O tradicional executivo de multinacional. Exatamente, então. Tradicional mesmo. Comecei como engenheiro, depois coordenador, depois gerente de projeto, depois gerente de departamento, depois acabei em 2008 como diretor da engenharia para a América Latina na DuPont. Aí já é um super executivo, né? Um diretor para a América Latina, e começou como executivo e depois terminou como um super executivo, não é? Isso. Ascendeu na carreira, enfim, tem todo um legado, uma história nessa área do mundo corporativo que interessa muito para todos nós, inclusive para os nossos espectadores, pessoas do nosso grupo, que é o BNI, que são empresários, né? Então eu acho que isso daí também agrega muito. Dentro da sua vida, do seu desenvolvimento de vida e de carreira, como é que entrou a questão da espiritualidade? Sempre teve esse lado ligado à espiritualidade, pesquisa em relação à vida de Santo Agostinho. Conta um pouquinho para a gente como é que foi até chegar esse ano, ele me diz em off, que foram 3 anos de pesquisa, é isso? Um pouco mais até. Um pouco mais, um pouco tá. mais. Conta um pouco pra gente como é que foi essa... Eu não sei se eu poderia dizer que você migrou para essa área ou se elas sempre coexistiram. Como é que é isso? Não, na realidade, eu acho que faz parte do próprio processo da vida. Eu sou de berço católico. Sim. E cheguei a ser até coroinha durante muitos anos, tá. né? Mas tudo porque eu gostava do vinho que o padre dava. Olha ele entregando, mas tá certo. Mesmo. Mas Deus é esperto, ele sabe como pegar a pessoa, nem que seja pelo vinho, fala, vem cá, entendeu? Exato. Aí fisgar, né? Quando eu entrei na juventude mesmo, eu me afastei um pouco, não por falta de crença, mas porque a gente acaba sendo envolvido com o lado material e esquece o outro lado, que é o lado espiritual. E muito estudo, eu sempre adorei estudar e lia muito, né? Eu, aliás, leio muito até hoje. Com o passar dos anos, com as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia, a pressão no trabalho, né? Imagina, não conheço. Conheço. Eu senti a necessidade de ter um suporte, um gancho, né? E voltou os questionamentos com relação, bom, tudo bem, eu estou investindo em tudo isso, e o depois, como é que fica, né? A gente sabe, como qualquer cristão, que nós somos imortais, né? Nós estamos aqui 80 anos e depois tem o resto, que é a imortalidade do outro lado, né? E como é que é esse negócio? Nós nunca tivemos respostas para isso, a verdade é essa. Isso fez com que, por volta dos 50 anos, eu começasse a me interessar por essa parte religiosa, né? Que é um processo de religar a Deus mesmo, né? Religião significa religar a Deus, né? religar. E eu me interessei muito pelo cristianismo primitivo, as origens, porque eu tenho verdadeira paixão pelos evangelhos, né? E logo depois dos evangelhos, o que veio, né? Como é que se criou todo esse cristianismo, como é que se criou todo esse movimento que envolve tanta gente hoje nesse planeta, né? Aqui no planeta Terra. E acabei descobrindo a figura de Santo Agostinho que, em alguns pontos, ele me chamou muita atenção. Que pontos são esses? Conta um pouco para nós. Nós conhecemos de uma maneira superficial. Conta para nós alguns pontos que você acha interessantes, muito significativos de Santo Agostinho. Quem foi Santo Agostinho e hoje, qual o legado dele para os dias atuais? Né? Eu vou começar pelo fim. É ótimo. Pouca gente sabe que ele administrou a região de Hipona quando ele tinha o bispado lá. Sim, na África. Lá na África, né? África, ele foi bispo de Hipona, numa região que hoje é Argélia, que está na região de Argélia.
E naquela época, como havia já um esvaziamento do poder romano, do Império Romano, o Estado saía e a Igreja pegava toda essa parte administrativa, jurídica inclusive. Por exemplo, todas as causas do povo, quem julgava eram os bispos. E então ele tinha um trabalho administrativo na comunidade dele muito grande, porque na verdade ele ocupou o espaço do Estado, né? E isso, primeiro, que já me chamou a atenção por isso, pelo trabalho dele, que era um trabalho extremamente intenso. Mas ele teve tempo para escrever 93 livros, apenas 400 sermões e quase 300 cartas, e participar pelo menos de uns 10 concílios, né? E ainda pelejar com todos os hereges que existiam naquela época. Com certeza, né? no cristianismo no início foi toda uma... E para não bastar, ele ainda fazia assistência social, e ele ainda era responsável, né, como da igreja, né, de Hipona, que você imagina o trabalho que tem um bispo numa igreja, né, no norte da África. Ele lidava com tudo isso, né? Fábio, eu sempre fui fascinado por isso. Por essa hiperatividade, essa superprodutividade dele, você se refere também? Eu acho, sim, com certeza, porque ele foi uma pessoa extremamente produtiva e eficiente. Sabia usar o tempo corretamente. Nós até hoje lutamos para aprender, não é? E nós no mundo corporativo não fazemos isso? E fazemos. Olha, eu sou suspeita, porque se eu tenho uma falha, é essa administração do tempo, que existem hoje inúmeros materiais, livros, etc. Como administre melhor seu tempo. Quer dizer, nosso maior patrimônio, porque é o que não volta, que não dá para ser resgatado. Não é um carro, uma casa, enfim. Agora, o tempo é a nossa vida. Aquele tempo não volta. Eu diria que é um dos bens mais preciosos que nós temos, com certeza. Acho que o tempo é a saúde, né? Exatamente. Então, eu sempre... E ele, pelo visto, era um expert na administração do seu tempo, porque super, mega produtivo, com essa produtividade. Será que ele dormia? Então, ele acordava muito cedo e dormia muito tarde, porque ele escrevia as obras deles à noite. Poucas horas de sono, talvez tivesse um sono muito produtivo, e isso lhe proporcionava poucas horas, né? Tem pessoas que atingem um nível profundo do sono muito rapidamente. O seu principal discípulo, que é Possídio, e que escreveu a primeira biografia dele, descreve como uma pessoa extremamente frugal na alimentação, extremamente produtiva, de um poder intelectual impressionante. 94 livros. E que dormia muito pouco. O que será esse muito pouco, Fábio? Eu fiquei curiosa agora. Entre 4 horas e meia e 5 horas por dia. Sim, Esse era o que ele fazia. É pouco mesmo. Principalmente para pessoas meio sonolentas ou com uma leve hipersonia, isso daí é considerado muito pouco. Isso considerando que ele era doente, ele sofreu de asma crônica a vida inteira, né? E apesar de tudo isso, ele conseguia superar todos esses obstáculos. Então, ele já é fascinante como personalidade. Sim. Já começa por aí. Agora, se nós analisarmos a importância dele no cristianismo, hoje eu chego a dizer que muito provavelmente não existiria o cristianismo se não fosse por ele. Ele foi uma das figuras muito importantes para que o cristianismo se consolidasse através da Igreja Católica e que os bárbaros não impusessem, porque Roma estava caindo, né? Alguns anos depois, em 456, mais ou menos 476, Odoacro liquidou a Roma, tirou ela da página. Mas o Santo Agostinho, ele é desse período de 354 a 430, ou seja, era o declínio do Império Romano. Os bárbaros entraram em tudo que é lugar, tanto que, inclusive, no próprio norte da África, né? Genserico, ele se tornou uma espécie de imperador de todo o sul da Itália, a Córcega, que não é da Itália, mas a Córcega, a Sicília, o sul da Itália, as Ilhas Baleares e todo o norte da África. Ele é um visigodo, ele era um bárbaro, né? Então, Roma caiu por causa de Alarico, em 410, e depois teve outros que invadiram, como Odoacro, que liquidou a fatura, né? Que acabou com o Império Romano. Então, se por acaso o cristianismo não tivesse crescido e se consolidado, quem teria assumido esse poder? Né? Nós criticamos a igreja com relação ao poder temporal. Tá? Eu acho que, na verdade, a igreja cometeu erros graves naquela época, como todo mundo. Né? Mas, naquela época, houve uma
Eles Foi de realmente... suma importância. Eles ocuparam o espaço. Se eles não tivessem ocupado o espaço, quem teria ocupado seriam os bárbaros. E os bárbaros com as suas religiões, com suas crenças. Os pagãos. Existiria protestantismo hoje? Provavelmente que veio do cristianismo não. Existiria todas as seitas evangélicas hoje? Não. Existiria o cristianismo? Talvez não. Lutero ia corrigir o quê? Ia corrigir o quê? Corrigir o quê, exatamente. Não havia o que ser corrigido. E depois não teria também a contra-reforma, né? Exatamente, com certeza. O que, assim, esse conhecimento, né, esse legado, né, das escrituras, né, ele foi, eu entendo como você está falando, ele foi consolidado, porque senão ele se perderia. Não é? Exatamente. Ele não teria... Porque todo o material, se ele não for organizado, compilado e guardado, acabou. Né? Ele não sobrevive né? Ao longo do tempo, ao longo da história. E ele consolidou todos os dogmas, né? As verdades vindas de Deus, todos os dogmas, ele consolidou, foi ele que deu a explicação final. Por exemplo, o dogma da Santíssima Trindade não foi ele que criou, mas ele escreveu um livro de 700 páginas para explicar. Deus, que capacidade intelectual. Sobre isso. Iluminado, não é capacidade intelectual. Ele é um espírito missionário, eu diria. Não é intelectualidade, isso não é intelecto, não. É muito acima do intelecto. E teve uma sacada impressionante. Claro que não foi ele que começou isso, mas ele foi o que consolidou. Os pagãos que resistiam contra o cristianismo, estavam dentro do Império Romano, tinham que ser convencidos. O cristianismo naquela época não conseguia convencer os pagãos que eram platonistas, né, que acreditavam que todas as coisas têm que ser explicadas pela razão, com coisas que eram explicadas por dogmas. Né? Então o que ele fez? Ele criou a filosofia cristã, porque assim, baseada no platonismo e no neoplatonismo. Então as pessoas começaram a respeitar a igreja, porque afinal de contas ela tinha uma filosofia que era baseada no platonismo, que naquela época todo mundo seguia Platão no mundo ocidental, né? Isso foi uma sacada impressionante, foi impressionante mesmo. E ele consolidou a igreja dessa forma. Fábio, para os dias de hoje, como conversávamos aqui, eu estava assim, extraindo todo o conhecimento do Fábio aqui, enquanto nos bastidores. Para os dias de hoje, qual a importância... Houve uma importância, como você falou, de consolidação, etc, etc. Para o ser humano que, vamos supor, que nem é cristão, qual a importância da mensagem, da obra dele para essa pessoa? Falamos do direito romano, né? Falamos do nosso direito, que é oriundo do direito romano. Exato. Assim, no lado prático, o que você mencionaria como Santo Agostinho hoje, para nós? Eu vou fazer uma pergunta e deixar para todo o público. O que nós realmente buscamos para as nossas vidas? O que nós queremos? Eu posso responder? Pode. Nós queremos paz, felicidade. Respondeste. Paz. Exatamente. Porque a paz ela engloba a felicidade, na minha concepção, não é? Sem paz não existe felicidade, sem paz não existe saúde, sem paz, que é o quê? Uma consciência tranquila, um espírito em paz, um espírito harmônico, né? Você está em harmonia, claro que cometemos infinitos erros, mas buscando esse equilíbrio que nos proporciona a paz. E a felicidade oriunda da paz, irmão. Essa foi a busca de Santo Agostinho a vida toda. Até os 33 anos, quando ele se batizou, quando ele tomou a decisão de tomar e se batizar, de tomar o batismo, ele vivia em conflito o tempo todo, porque ele buscava a si mesmo, que ele não conseguia alcançar, e buscava essa ligação com Deus, porque ele sentia Deus, mas ele estava afastado de Deus. Né? Então ele passou por uma série de mudanças, como ele se tornou cético, ele se tornou maniqueu, uma série de mudanças que seria muito complicado de explicar nesse momento, para que ele estava sempre em busca dele, ele estava em busca da sua essência. Ele sempre buscou a felicidade, e ele sempre disse isso. Eu busco a felicidade. Ele fez isso através da razão, depois ele fez isso através da fé, e depois ele conseguiu fazer isso quando ele ligou os dois. Os dois, perfeito, porque tem que ser dessa forma. E hoje nós vivemos que tipo de mundo? O que nós vivemos aqui hoje? Caos. O caos. Nós não temos... resumir, o caos. Nós olhamos, nós dependemos só de nós hoje, no sentido, a maioria das pessoas não tem um Deus que seria presente, um presente, que seria um ponto de apoio, né?
Não que ele não seja presente, mas as pessoas não se fazem presente, né? Ele está presente, Ele nós está é que estamos fugindo ausentes, dele. Exatamente. Nós estamos então ausentes. não nos fazemos Exatamente. muitas vezes presentes. E olha, poderíamos dizer que Santo Agostinho foi um dos pioneiros, então, na questão da busca até da autoajuda, não é? Que Foi. hoje tantos livros como a gente tem conhecimento, que de autoajuda, busca de felicidade, viva com propósito. E Santo Agostinho lá atrás, nos primórdios, vou mostrar novamente essa obra que eu ganhei, um super presente, vou ler com todo carinho. Foi um dos pioneiros, então, dessa questão da busca da felicidade, da autoajuda. Quando ele chegou no seu ponto, né, ele chegou a escrever, ele escreveu um livro sobre a felicidade, que se chama De Felicidade, A Felicidade. Então ele até escreveu um livro sobre a felicidade, que é um livro de autoajuda, se a gente pensar bem. Com certeza. Eu acho importante valorizar as raízes, né, de onde vem, para entendermos melhor. Eu sou contra a literatura de almanaque. Contra, que eu digo é o seguinte, eu acho que elas... Sabe, assim, não se sabe as origens, de onde veio, por quê. Aí durante uma década a moda é aquela, passa uma década é outra moda, é outra tendência, é outra linha. Ouvi uma frase, não é minha, mas que eu achei perfeita. A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é colocar informação para quem não tem formação. Interessante. Não é? É perfeito. Né? Porque se a pessoa não tem formação e você coloca informação em cima, né, para ela, ou são os pseudo-sabedores, né? Sabe, pessoas que se acham. Isso é péssimo, é um perigo. Então, eu entendo que obras como essa, a questão das raízes, das bases, dos alicerces, das ideias, que hoje são frutos dessas ideias, para não ficarmos com uma onda do mar que vai e vem. Agora é uma tendência, depois é outra, não é? Olha, você disse uma coisa muito importante. O homem busca a sua valorização. Sim. Né? E a valorização, na realidade, só é conseguida através do nosso enriquecimento interior, que é uma coisa que o Santo Agostinho chega também. A gente busca a nossa valorização através de coisas efêmeras e externas, que são necessárias para a nossa vida. Mas não são suficientes. Mas não são suficientes para preencher o vazio que nós temos dentro de nós. Com certeza. Fábio, deixa um contato seu, nosso tempo aqui é limitado, eu agradeço a sua presença e peço para você, deixa um contato, deixa um site seu. O site do Santo Agostinho é o www, né? Santo Agostinho Livro. É só isso, santoagostinholivro.com.br. Super obrigado pela sua presença e vamos conversar mais vezes. Eu que agradeço mesmo a sua gentileza. Foi um prazer. O nosso primeiro bloco fica por aqui e até já.